Agora a gente fala sobre insetos e fungos que combatem pragas e doenças na agricultura. É o controle biológico, tema da reportagem da Ellen. Olha, Vico, quem pensa que isso é coisa só de pequeno produtor ou de agricultor alternativo, está enganado. Eu visitei fazendas de São Paulo com o repórter cinematográfico Douglas Campos para mostrar as novidades dessa técnica. Muitas batalhas são travadas no interior das lavouras. Insetos comem plantas, fungos atacam insetos, insetos devoram insetos, disputas às vezes microscópicas e naturais num ambiente em equilíbrio. O problema é que, na maioria dos cultivos, esse equilíbrio foi perdido pelo plantio de uma mesma cultura em áreas muito extensas e o uso de produtos químicos em excesso. O agrônomo Alexandre Deceni resume bem. Em 2008, nos tornamos o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Em 2010, o segundo maior usuário de plantas transgênicas. Passamos a usar as duas melhores tecnologias do planeta, mas nós aumentamos em 600% os prejuízos ao mesmo tempo, com o ataque de pragas. Com a agricultura crescendo 30% só nesse período. Então, não precisava de uma reflexão muito profunda para perceber alguma coisa está errada. Claro que o Brasil tem uma das maiores áreas plantadas do mundo e um clima que favorece cultivos o ano todo. Foi neste cenário que, em 2013, surgiu uma nova praga para desafiar os agricultores. A lagarta Helicover parmígera devorava lavouras de soja, milho e algodão. Com a dificuldade de aprovação de produtos químicos, o agricultor se abriu para uma nova alternativa. O que tinha disponível? Havia a utilização de vírus e havia a possibilidade de utilização de um parasitóide de ovos chamado tricograma. Então o agricultor começou a utilizar e ele viu que dava bons resultados e ele passou a se interessar pela utilização de controle biológico. Foi um marco importante, como diz o agrônomo José Roberto Parra, um dos pioneiros no controle biológico. Na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, São Paulo, o professor coordena os laboratórios onde são estudados os organismos benéficos para a agricultura e aqueles considerados um problema. Recriando a batalha travada na natureza, nascem novas tecnologias para o controle biológico. É o caso do percevejo marrom da soja, que aqui recebe uma dieta especial. Esses percevejos colocam ovos. Estes ovos serão parasitados por uma pequena vespa chamada Telenomus podise, que ao introduzir ovos no interior destes ovos, irão destruí-lo, impedindo que haja a sucessão, que haja a progressão da praga nas futuras gerações. Outra tecnologia que saiu daqui é a da produção de tricograma, um inseto inimigo natural da broca da cana. No laboratório, ele se desenvolve dentro do ovo de uma traça, que se mostrou mais simples de ser criada do que a broca. Esse aqui é o ovo da traça que a gente coletou agora há pouco aqui no laboratório. A gente cola esse ovo numa cartela, esteriliza esses ovos com luz ultravioleta e oferece esses ovos esterilizados para o tricograma. Que então as fêmeas do tricograma vão parasitar os ovos. 10 dias depois do parasitismo, o tricograma emerge novamente. O domínio da criação dos ovos dessas traças é que fizeram com que o tricograma fosse tão utilizado na agricultura. Do laboratório para o campo. Neste canavial, em Barra Bonita, São Paulo, a gente pode ver o estrago causado pela broca. Na fase de lagarta, ela abre galerias na cana, permitindo a entrada de fungos que provocam, por exemplo, a podridão vermelha. Cada 1% de infestação de broca, nós perdemos hoje na lavoura 1,25% de tonelada de cana. Em termos de açúcar, nós vamos perder cada 1%, nós vamos perder 0,38 kg de açúcar e 0,27% de etanol. No início, tinha em torno de 13% de infestação. Esse ano nós fechamos com 0,66%. Enquanto o tricograma que a gente viu na Exalc ataca os ovos da broca, esta vespinha, a cotésia, age sobre a fase de lagarta.
Esta é uma das maiores produtoras de cana do país e abriga em suas instalações uma fábrica só para a produção de cotésias. O processo começa com a retirada dos papéis de dentro de um tubo cheio de mariposas, o inseto adulto da broca. Repare, os papéis estão lotados de ovos. Depois de um tempo, veja aí as larvinhas nascendo. Pedaços deste papel são colocados num outro frasco com alimento. Daqui saem 378 mil brocas por semana. Depois de uns 19 dias, elas atingem cerca de 4 centímetros. Aqui nessa sala acontece o primeiro contato da lagarta com a vespa, que é a sua inimiga natural. As meninas retiram as lagartas já grandinhas dos frascos e oferecem uma a uma para uma vespinha fêmea, que vai imediatamente picar essa lagarta e depositar dentro dela em torno de 60 ovos. O processo é todo manual. Cada uma das funcionárias tem a meta de inocular 4.600 lagartas por dia. Esses ovos, eles se alimentam de todo o sangue da lagarta, vamos dizer assim. Dentro de 11 a 15 dias, elas saem do corpinho da lagarta em forma de larvinhas. Essas larvinhas se juntam, formando um casulinho. Cada aglomerado de ovinhos desse, cada massinha, vai dar origem a 60 novas vespinhas. No canavial, o funcionário percorre a lavoura e distribui os potinhos com os insetos. O controle biológico na cana-de-açúcar é um case de sucesso mundial há muitos anos já, ele é de 1970, 72, e ele vem se evoluindo ao longo do tempo. Quando a gente fala em controle biológico, eu preciso ter um monitoramento muito forte do canavial, e ele está apoiado em 5 grandes pilares. Então eu preciso entender do clima, principalmente temperatura e umidade, eu preciso conhecer o ciclo da praga, o desenvolvimento dela, o nível de infestação na lavoura, a biologia do inimigo natural, no caso a cotésia, o mecanismo de predação, e o estágio de desenvolvimento da lavoura. Quando eu junto esses 4 pilares, ele me dá o último, que é o momento correto da aplicação. Um avanço no controle da broca é esperado com a distribuição das cotésias através desta cápsula de papel lançada por drone. A agrônoma Gabriela Silva é dona da empresa que desenvolveu a cápsula. Ela é redonda, ela tem um centro de gravidade na parte de baixo e orifícios de saída dos inimigos naturais na parte superior. Quer dizer que essa parte aqui é mais pesadinha. Exatamente. Então, a tendência é a bolinha cair assim, com os furinhos para cima. Para cima, exatamente. E lá dentro ficam as vespinhas? Isso. Dentro tem o que a gente chama de massa cotonosa, né, que parecem algodões. E dentro desses algodões estão as pupas das vespas, que daqui a algum tempo vão nascer, vão emergir. E elas vão sair, então, por esses orifícios e vão atrás da broca para fazer todo o processo de parasitismo. Gabriela diz que a cápsula protege de intempéries do clima e, como tem uma camada de repelente, também dos predadores. Em quanto tempo ela se degrada? Em 3 meses você não encontra mais cápsulas no ambiente. Os responsáveis pelo drone viajam o Brasil todo para prestar o serviço com o equipamento, que não chamam de drone, não. Eu chamo esse equipamento de aeronave agrícola que voa sozinha, ok? A gente tenta não desenvolver drones, que tem esse aspecto de ser um brinquedo, de ser um instrumento para fotografia, e sim uma máquina agrícola, que aguente as dificuldades do campo. A ideia da empresa veio do Eduardo, piloto de aviões. Em 2008, eu dava instrução para aviação agrícola, e aí eu tive um acidente, pegou fogo logo depois da decolagem. E esse acidente motivou, alguns anos depois, a criação da empresa para evitar que os pilotos entrem naquela área de risco, onde os acidentes acontecem. Segurança para os funcionários, eficiência e economia para o produtor. Com o drone eu consigo intensificar a liberação da cotésia no melhor momento possível e consigo maximizar o controle da broca no canavial. O controle biológico ele é 30%, 40% mais barato do que o controle químico e o investimento, o retorno que você tem do controle também é muito eficiente, né? É um negocião. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre esse negocião. Tem até empresa estrangeira comprando nacional. E agricultor que se dizia resistente ao controle biológico, a princípio eu fiquei desconfiado, acreditando cada vez mais. O Brasil tem 61 biofábricas produzindo inimigos naturais para uso no campo. É um mercado de milhões de dólares, como mostra a segunda parte da reportagem sobre controle biológico. As lavouras brasileiras se estendem por mais de 70 milhões de hectares. Um mercado enorme e desafiador.
nós somos líderes mundiais em agricultura tropical. Mas nós temos que desenvolver, e esse é o nosso desafio, um modelo de controle biológico para regiões tropicais. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil tem cerca de 170 produtos biológicos registrados. Em 2010, eram apenas 21. O interesse dos agricultores está crescendo, mas ainda há muito que avançar. De todo o mercado de defensivos biológicos, a América Latina representa 13%. A Europa detém a maior parcela, 30%. Esta é uma das grandes empresas de controle biológico do mundo. É holandesa e há alguns meses ela cresceu mais um pouco com a compra de uma empresa brasileira. Não para acabar com a concorrência, mas para aumentar sua produção. O Globo Rural mostrou a Fábrica Nacional de Inimigos Naturais em 2012. Ela surgiu dentro da Exalc como uma startup, uma pequena empresa com grande potencial de expansão. Já entrei na faculdade de agronomia querendo controle biológico. Era mais poético naquela época. Particularmente, eu não imaginava que eu veria vivo ainda, né? Eu imaginava que isso fosse para as gerações seguintes. Alexandre Deceni é agrônomo e um dos fundadores da startup. Hoje continua como consultor. Aumentou 600% o tamanho da empresa. Você pode dizer qual o tamanho do mercado? Olha, perto de 5 bilhões de dólares o mercado mundial. Ele está caminhando para isso. Hoje deve estar em 3 bilhões de dólares. Então, e a América Latina 500 milhões, indo para 800 milhões nos próximos anos. A empresa produz macro-organismos, como insetos, e micro-organismos, como fungos. Só nesta unidade são 50 toneladas de arroz por dia para a produção de fungos. O arroz, já com o fungo, é colocado em bandejas e trazido para uma destas câmaras. São 18 câmaras com temperatura e umidade controladas. É ali que o fungo vai se desenvolver. Isso pode levar entre 8 a 20 dias, dependendo do micro-organismo. E como lá dentro existem equipamentos e processos sigilosos, a gente não pode mostrar. O arroz sai das câmaras cheio de fungos, que viram centenas de toneladas de produtos para aplicação no campo. Colocados em galões parecidos com os de agrotóxicos, eles exibem o selo do IBD, o Instituto de Biodinâmica, comprovando que se trata de produto biológico. Só de ingrediente ativo, a gente produz entre 30 e 35 toneladas de fungo puro por ano, em média. Qual que é o faturamento da empresa? Em torno de 70 milhões de reais por ano. A gente tem saltos de crescimento de faturamento assustadores, na faixa de 2 dígitos, exatamente pelo excesso de demanda que vem do campo. A aposta da empresa agora é este fungo acinzentado, a Isaria fumosorrósea, uma novidade no combate ao psilídeo, o inseto transmissor do amarelão ou o greening dos citros. Pegamos a estrada rumo aos pomares de laranja. Nessa propriedade, em Pirassununga, São Paulo, os primeiros sinais da doença começaram em 2004. Segundo o Fundecitrus, o greening é a pior doença que a citricultura já enfrentou. No ano passado, 17% das plantas dos pomares de São Paulo e Minas apresentavam sintomas. Existe um inseto vetor empregado na disseminação da bactéria. Ao passo que esse inseto se alimenta em uma planta doente, ele adquire a bactéria e tem condições de transmitir, de disseminar essa bactéria para outros pomares, inclusive, através de seu sobrevoo em busca de alimentação. E quando ele faz essa alimentação em uma árvore sadia, ele tem total condição de inocular a bactéria naquela planta. Os ramos ficam amarelados e perdem as folhas. Os frutos caem antes da hora e as sementes ficam escuras e menores do que as sementes sadias. Uma vez que a bactéria se instalou na planta, não existe mais cura. Para evitar que o greening se espalhe pelo pomar, a planta doente precisa ser cortada. É o que aconteceu aqui nesse lugar. A laranjeira que existia aqui era do tamanho das outras vizinhas. Ela ficou doente, foi erradicada e a nova planta agora vai demorar uns 4 anos para produzir o mesmo que as outras. Outra medida é o uso de armadilhas para monitoramento do inseto transmissor. Ele é um atrativo visual e ela tem uma cola
Semanalmente a gente faz a inspeção e a contagem de quantos psilídeos tem na armadilha. Um único psilídeo a gente já começa com o controle. Nessa aí tem algum psilídeo? Nessa aqui a gente estava olhando um pouquinho antes, nós não detectamos nenhum psilídeo nessa. Ainda bem, né? Ainda bem. Brian Palhares, que herdou o cultivo de laranjas do pai, sempre usou agrotóxicos, mas estava ficando sem opção para variar o produto. Se usar sempre o mesmo produto, ele pode vir a dar resistência ao inseto. A gente já viu isso em outras culturas que a gente também planta, como no caso de soja, de milho, nós já vimos ter esse tipo de resistência. Então nós estamos tentando prevenir no caso de citros. Hoje, em áreas vizinhas aos pomares, já vem sendo usado um outro inseto inimigo natural do psilídeo, a Tamarixia radiata. A Tamarixia coloca o ovo no corpo da ninfa do psilídeo. O inseto inimigo se desenvolve lá dentro, matando a ninfa do transmissor do greening. A tecnologia foi desenvolvida pela Exalc, mas não pode ser usada nos pomares de citros, porque com aplicações de inseticidas, o inimigo natural também morreria. É aí que entra a novidade do controle com o fungo Isária, lançado este ano. Os primeiros testes foram feitos aqui na propriedade do Brian. Ele vem sendo trabalhado já há 8 anos quase. Demora tudo isso para conseguir autorização? Demora tudo isso. A gente segue o caminho de um defensivo, com todos os laudos de eficiência, testes a campo. A mesma metodologia que o Ministério prega para defensivo químico, a gente faz para defensivo biológico. A gente começou o processo de colocar o produto a campo, onde a gente instalava alguns voais no pomar de laranja, com o psilídeo confinado, e então aplicava-se o produto e depois voltava-se a campo para avaliar a eficiência de mortalidade. Um dia após a aplicação, a gente pode considerar na média entre 60% e 65% de mortalidade. O preparo para a aplicação é o mesmo de outros produtos. Repare que mesmo sendo um controle biológico, o funcionário usa equipamento de proteção. Ele coloca o fungo diluído no pulverizador e aplica no pomar. O produtor ficou surpreso com o resultado. Logo de início ele já deu um controle bom e nos primeiros 15 dias praticamente zerou os insetos. Vamos agora mudar de cidade e de cultura. Esta lavoura de café em Cristais Paulista, na divisa com Minas Gerais, pertence a Jean Faleiros. Com o agrônomo Rodrigo Rodrigues, ele avalia as plantas. O problema aqui era a broca. O inseto, adulto, oviposita dentro dos grãos, as larvinhas vão nascendo dentro do grão e vão consumindo todo o conteúdo aqui interno do grão de café. Hoje é considerado uma das principais pragas da cafeicultura nacional. Até pouco tempo, para controlar pragas e doenças, só se usava produto químico nos 900 hectares de café. Até 2011, eu usava um produto, a broca, que era Endossulfan, que me dava um controle de 100%. Nunca tive problema com broca. De 2011 para cá ele foi proibido. Aí eu vinha buscando outro produto para substituir. Eu comecei a usar um produto, outro. E isso estava causando um desequilíbrio muito forte na minha lavoura, com acro, bicho mineiro. E eu vinha buscando alternativa. A alternativa veio na forma do controle biológico, com um fungo chamado Bovéria. Mas não pense que ele aceitou logo a mudança. A princípio eu fiquei desconfiado. Porque como bom mineirinho que eu sou, nascido em Biraci, um fungo vai matar a broca numa área tão grande. Tanto que no primeiro ano eu abri só 10% da área para a gente fazer teste, usar e ver o benefício do produto. O primeiro teste não foi muito eficiente porque a infestação já estava grande. Mas com a ajuda dos técnicos, ele insistiu. Não tem nenhuma broca? Nenhuma. Hoje, o monitoramento através de armadilhas mostra como está a infestação e se há necessidade de aplicar o fungo. E a partir de quantos insetos você começa algum controle? 30 insetos. Faz a aplicação, depois de 15 dias eu faço monitoramento de novo. Aí já vê se caiu, se diminuiu ou não. Agora, 100% da área recebe controle biológico para a broca. O que é aplicado nas plantas é o esporo da Bovéria, a sementinha do fungo. A partir do momento que esse esporo ele entra em contato com o inseto, ele promove um processo de desenvolvimento da Bovéria dentro do inseto. Em torno de 7 a 10 dias, a broca já está morta. Hoje, em média, na safra 17 e 18, a gente tem encontrado em torno de 70% de brocas colonizadas pela Bovéria baciana. A eficiência do controle conseguiu mudar o pensamento até do mineirinho cafeicultor tradicional.
Hoje, qualquer produto do mercado está ficando em torno aí de R$300 por hectare, uma aplicação. A Bovéria hoje é R$60. Então é um quinto com o mesmo resultado, mas para mim, na minha opinião, é um resultado muito melhor, né? Porque é um produto natural que te traz vários benefícios e deixa sua planta equilibrada. Se der para passar só para o biológico, você passaria? Nossa, esse é o sonho, né? Cada vez mais imitar a nossa floresta, né? O sonho de recuperar o equilíbrio da natureza. É difícil em cultivos tão extensivos, mas com monitoramento constante e tratamentos preventivos, pelo menos é possível reduzir a quantidade de produtos químicos. O controle químico, dificilmente ele vai ser erradicado. O que existe é fazer o manejo integrado de pragas. E o produto químico ele pode ser usado de forma mais racional. Quando você tem uma praga que não dá para ser controlada de forma biológica, por falta de ciência, de pesquisa ainda, ou perdeu a mão, aí entraria o químico. Então, o Brasil é o que está entrando nessa fase. A gente vê a vida trabalhando para a vida. E a gente se regozija desse trabalho da natureza e da gente poder estar manipulando a natureza em favor de todos, nosso e dela própria. O transporte e o armazenamento dos inimigos naturais exigem uma série de cuidados. Afinal, esses aliados do agricultor são seres vivos.